Duas motos que brigam entre si por uma fatia de um mercado cada vez mais disputado, a das aventureiras de baixa cilindrada. Hoje aqui no Motor Driver, um comparativo entre Honda NXR 160 Bros contra Yamaha XTZ 150Z Crosser. E aí, qual que é a sua favorita, hein? Bom, já vai deixando aqui nos comentários. E só por ser um comparativo, já merece também o seu like, né? Então, deixe seu like aqui no vídeo e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. E vamos para o comparativo. Mas antes de a gente começar a nossa avaliação, vale um recado importante. Esta moto aqui, você pode ver que ela já tem alguns equipamentos, então é uma moto de particular, já que a Yamaha não pôde nos atender para esse comparativo. Então, essa daqui é uma XTZ 150Z Crosser 2018. Ela está na cor da cara areia, que é a mesma cor que você encontra a linha 2021. Porém, o estilo das carenagens dela é diferente. E essa daqui já tem alguns acessórios. Por exemplo, tem o protetor de mão, tem o paralama que pertence a S, mas está aqui nesta Z. Tem também a traseira elevada, o protetor de carenagem e alguns outros itens que foram modificados pelo proprietário. Então, esta moto aqui, ela é 2018, mas como o conjunto mecânico dela permanece o mesmo, então nada muda. A única diferença em questão de mecânica é que a 2021 recebe freios a disco nas duas rodas com freio ABS na dianteira, enquanto a NXR Bros já oferece isso. Então, o comparativo é válido mesmo assim, ok? Seguimos então. E a gente começa o nosso comparativo falando de motor. A NXR 160 Bros tem um motor de 162,7 cilindradas que entrega 14,7 cavalos de potência e 1,6 kgfm de torque abastecido com etanol. E o câmbio é de 5 marchas. Já a XTZ 150 Crosser tem motor de 149 cilindradas, 12,4 cavalos de potência e 1,3 kgfm de torque. Câmbio também de 5 marchas e ambas são flex. Mas como a Bros tem um motor mais forte, já começa levando o primeiro ponto. Falando em dimensões, as duas motos têm praticamente os mesmos números. Começando aqui pela Bros, onde nós temos uma maior altura em relação ao solo, com 24,7 centímetros de altura contra 23,5 centímetros da Crosser. Mas aqui nós temos a maior altura do banco, que tem 84,5 centímetros contra 84,6 centímetros da Honda. O que não muda absolutamente nada na hora de você dirigir a moto. A sensação é praticamente a mesma, já que uma altura vai compensar a outra. Mas o peso das duas motos com tanque cheio de combustível e também com óleo do motor gira em torno dos 131 quilos e o tanque de combustível das duas tem 12 litros de capacidade. A diferença só é que aqui, por ter uma capacidade cúbica maior, o motor da Honda leva 1,2 litros de óleo e aqui 1,1 por ter uma capacidade um pouco menor. Então, neste caso, temos um empate técnico e as duas pontuam.
Agora é hora de falar de segurança e isso significa falar de freios, que aqui na Honda Bros nós temos freios a disco nas duas rodas, só que do tipo CBS, é o Combination Brake System, onde você, ao pisar no freio, você vai ter 30% de força do freio na roda traseira e 70% aqui na dianteira. Mas não é um sistema anti-travamento, então se abusar demais, sim, você pode travar e pode acabar caindo, mas é um freio bastante seguro e bastante eficiente. Agora, já na linha da Crosser 2021, nós temos freio a disco nas duas rodas também com ABS na roda dianteira. Lembra, né, que essa moto aqui é 2018, então o sistema de freios não se aplica nesse caso, mas por ela ser hoje a moto que tem o melhor sistema de freios e também a única de série a oferecer esse tipo de equipamento, ponto para Crosser. Em matéria de suspensão, as duas também são praticamente idênticas. Tanto Honda quanto Yamaha têm a suspensão dianteira equipada com garfo telescópico e 180 mm de curso. Porém, na suspensão traseira, a Honda tem 150 mm de curso, enquanto a Crosser tem 160 mm de curso. Esses 10 mm pode parecer uma diferença realmente pequena, e de fato é, mas acredite, esses 10 mm fariam a diferença no eventual fim de curso numa situação mais extrema. Então, ponto para Crosser, que tem a suspensão um pouquinho mais elevada no curso. Agora a gente fala de painel. Pois é, acredite, existe uma grande diferença aqui. Por exemplo, na Crosser nós temos um painel que mistura elementos analógicos e digitais. Então nós temos um contagiro analógico e nós temos aqui marcador de combustível, indicador de marcha, odômetro total, trip A, velocímetro e também o relógio aqui na Crosser. E aqui no guidão nós temos o corta-energia, o botão da partida elétrica, temos aqui do outro lado o comutador de farol baixo e farol alto, seta, buzina e também o sinalizador que pisca o farol alto quando você tem necessidade. Aqui na Bros, o painel é um pouco mais simples, mas faltam bastante elementos, como por exemplo, aqui nós não temos contagiro, temos somente o velocímetro, o relógio, marcador de combustível, odômetro total, trip A e aqui também falta o sinalizador do farol alto que na Crosser tem. Então, em questão de painel, bom, a Crosser tem o mais completo. Ponto para ela. E agora nós estamos aqui a bordo da Yamaha XTZ 150Z Crosser. Essa daqui que também é a moto trail de entrada da Yamaha e que compete diretamente com a Honda Bros. Então, por que esse comparativo? Justamente para te mostrar qual moto que é mais gostosa de guiar, aonde você mais utiliza, que é na cidade, é na rua, no dia a dia. É justamente mostrando para você que é entregador de aplicativo, para você que é motoboy, qual a característica da moto e qual que se adequa melhor a você. E agora, olha, falando aqui da Crosser, nós temos uma moto aqui bastante semelhante à Bros, tá? Não ache que ela é muito diferente, não. Na verdade, algumas coisas sim mudam, algumas para melhor, outras para pior, mas cada uma tem a sua característica, que se pegássemos as características positivas das duas, nós teríamos de fato uma moto muito, muito boa. Não que elas sejam ruins, mas teríamos uma moto muito melhor para que você, consumidor, pudesse desfrutar. Então nós temos aqui uma motocicleta onde nós temos uma altura muito boa, você fica numa posição de dirigir bastante confortável, porque você fica com coluna reta, com os braços numa altura boa em relação ao seu corpo, em relação também à motocicleta. Então não é aquela posição de braço que vai cansar, que te deixa curvado, e isso
é muito bom e o banco também é bastante macio, então ele não é um banco duro, ele é um banco mais macio que o banco da Bros, mas ele não é um banco molenga também, ele é um banco firme, porém ele é mais macio que o banco da Bros, o que te deixa mais confortável para você fazer viagens mais longas. E ele também é um pouco mais largo, eu notei, do que a Bros, então você tem um banco que te sustenta melhor em cima da motocicleta. Agora, a posição das pernas é bastante semelhante tanto em uma moto, tanto na Bros quanto na Crosser. Então você tem aqui a posição das pernas numa posição em que você não está tão à frente do motor, não é uma posição tão à frente e também não é uma posição tão recuada. Então também é uma posição bastante confortável para as pernas que você tem aqui na Yamaha Crosser. Agora, falando de mecânica, vamos falar do motor dela? Porque nós temos aqui um motor de 150 cilindradas, 12,4 cavalos de potência, 1,3 kgfm de torque, números que não impressionam, mas que para uma moto de 130 quilos aproximadamente são mais do que suficientes para você utilizar no dia a dia, mas ela é uma moto que acaba te limitando quando o assunto é velocidade, assim como a Bros. Então a velocidade máxima de tanto uma quanto a outra é na casa aí dos seus 100 km por hora, 110, né, estourando 120 por hora, o que é mais do que suficiente também para você que utiliza a moto em trajeto principalmente urbano, você ter total agilidade aí com um pouquinho de rodovia, como eu vou pegar agora. Eu estou indo em direção à rodovia Anchieta e você vai ver que a moto vai muito bem nessa situação. Vamos falar também de suspensão, porque nós temos aqui, como é uma moto trail, uma suspensão com um curso bastante longo, 180 mm na dianteira com garfo telescópico, 160 mm na traseira com o monochoque. E isso faz com que você tenha uma moto alta, que filtra muito bem as irregularidades do asfalto e que também te deixa confortável com buracos. Então você vai pegar buracos, você vai pegar aquelas emendas de asfalto, você vai pegar diversas pistas com asfalto ruim e você vai ter uma moto que vai te dar o conforto suficiente que você precisa para você transpor essas ruas esburacadas aí sem te cansar, porque a gente sabe que rua também esburacada cansa, né, a gente, e a gente acaba ficando muitas vezes até dolorido dependendo da rua. Mas aqui, como ela filtra bem essas irregularidades, você não vai ter maiores problemas não. O maior calcanhar de Aquiles dessa moto acaba sendo justamente o motor, que como ele tem 150 cilindradas, acredite, 10 cilindradas, 2,3 cavalos de potência e 0,3 kgfm de torque em uma motocicleta faz muita diferença. Tanto que você vai notar que na Bros eu tenho muito mais velocidade de retomada e por ela ter um torque maior, eu tenho uma pegada mais rápida na Bros. Ela me permite que eu tenha mais força e consequentemente isso acaba me gerando até um pouco mais de segurança numa eventual retomada, numa eventual ultrapassagem. Coisa que aqui na Crosser ela é um pouco mais mansa. É longe de ser ruim, tá? Mas ela é um pouco mais mansa em retomadas e principalmente nas saídas de semáforo, por exemplo, por ela ter um pouco menos de torque. Mas aqui, olha, na rodovia, como eu falei, estou entrando na Anchieta, né? Eu tenho aqui uma situação bastante interessante, olha. A moto ela acompanha tranquilamente o fluxo do trânsito e eu não tenho problema nenhum em manter a mesma velocidade dos carros. Eu estou até mais rápido que os carros agora, andando aqui a 80 km por hora, e isso é bastante bom. Porém, quando você está na rodovia e você precisa andar no limite de velocidade dela, você vai ter aqui na Anchieta, por exemplo, que o limite de velocidade dela é de 110 km por hora. Você tem que acelerar mais, consequentemente isso prejudica o consumo, que acaba ficando um pouco prejudicado por ela só ter 5 marchas e você tem que andar sempre com o acelerador mais aberto. Mas de longe é uma moto que encara super bem também, assim como a Bros, um trânsito mais complicado da cidade e até eventualmente uma rodovia para você que acaba tendo a rodovia como parte do seu trajeto diário.
Então o fato de você ter uma moto com um pouquinho menos de potência acaba não deixando ela ser uma moto prazerosa de guiar. Então ela é uma moto confortável sim, mais confortável do que a Bros, mas ela não é tão prazerosa quanto a Bros por conta dessa pequena falta de potência que, acredite você ou não, esses números que são pequenininhos fazem bastante diferença no dia a dia no trânsito. Bom, falando agora da NXR Bros, a situação aqui, ela é boa, tá? Nós temos aqui uma boa posição de dirigir, temos um banco que não é tão confortável, é um banco até relativamente meio duro, mas é um banco que para o dia a dia ele vai te atender bem justamente porque ele não vai ceder tão rapidamente a espuma. Mas você tem aqui uma moto com uma boa posição de dirigir, você fica com a coluna reta, você tem a posição dos braços aqui boa em relação às pernas e também a posição do seu corpo, então é uma posição que não vai te cansar e isso é de fato um ponto muito bom que você tem aqui na NXR Bros. E você tem aqui um motor de 160 cilindradas, na verdade 162,7 cilindradas com câmbio de 5 marchas, e que em comparação com a Crosser ele acaba te dando um pouco mais de prazer ao guiar, porque você tem mais retomada, você tem mais força nas arrancadas e você tem o sentimento de que realmente o motor é mais potente. Acredite ou não, gente, 10 cilindradas e são 2 cavalos a mais e um pouquinho a mais de torque, são 0,3 kgfm de torque, fazem sim a diferença numa moto em que você tem 130 kg aproximadamente de peso. Então, de fato, você tem uma moto bastante prazerosa para guiar aqui na NXR Bros e você vai ter uma moto com um conforto relativo, embora, como a gente já viu no comparativo, falte alguns itens aqui no painel em relação à Crosser. Por exemplo, aqui eu não tenho conta-giros, aqui eu não tenho, por exemplo, o indicador de marcha. Isso faz sim a diferença, né? Então, tudo bem, você vai de repente falar, mas a gente acaba se acostumando. De fato, acaba acostumando, mas é legal você saber a marcha que você está utilizando num determinado momento do trânsito para justamente você saber se você aumenta a marcha, se você reduz marcha. Então isso faz toda a diferença. Outro ponto que também faz falta aqui é para você não ter que ficar fazendo a comutação do botão, que uma hora esse botão aqui, você comutando direto para utilizar o farol alto, vai acabar dando problema e você vai ter que fazer a manutenção. Poderia ter aqui um sinalizador para você só piscar o farol alto quando for necessário, para justamente você não ter o problema de ter que ficar comutando toda hora e também não ter que ficar buzinando a todo momento. Você simplesmente dá aquela piscadinha de farol, sinaliza quem você precisa, não precisa em qualquer momento ficar buzinando. Tudo isso torna a experiência de você dirigir a moto muito melhor. Mas aqui vence, claro, a dirigibilidade, né? E não só a questão dos opcionais. E depois de dirigir os dois modelos, eu acabaria optando pela NXR 160 Bros, justamente porque ter um pouquinho mais de potência e ter um pouquinho mais de torque, para você ter uma boa retomada, para você ter uma boa pegada, principalmente em rodovia, como é o exemplo que eu vou entrar agora, você tem realmente mais prazer ao dirigir, e isso passa até, no final das contas, um pouco mais de segurança para você fazer uma retomada com mais tranquilidade. Então, neste caso, ponto para a Bros também. E por fim, nós vamos falar de preço, que é um fator determinante para você escolher qual moto você vai colocar na sua garagem. A Honda Bros, ela parte de R$ 13.510 mais o frete, enquanto a Yamaha Crosser, ela parte de R$ 14.990 mais o frete. É uma diferença de aproximadamente R$ 1.480 que faz a diferença, então nesse caso, ponto para a Bros. A verdade é que, independente do resultado desse comparativo, a escolha é sua. Se por um lado a Crosser tem um painel mais completo, freio ABS na roda dianteira, a Bros tem um motor mais potente, freios combinados e custa menos. Mas no final das contas, qual vai agradar mais você?
só você vai saber dirigindo qualquer uma dessas motocicletas. Então, é isso, o comparativo fica por aqui. Aproveita para contar qual que é a sua moto preferida aqui nos comentários. Conversa comigo aí que com certeza eu vou te responder, tá certo? Curtiu esse comparativo? Quer mais? Quer ver outros aqui? Então deixa também nos comentários ou então manda lá no nosso Instagram, que é o @motordriverbr. Siga lá nas nossas redes sociais, tá certo? Aproveita para se inscrever aqui no Motor Driver. E deixa aí o seu like aqui no vídeo, né? Que isso é fundamental para a gente ser impulsionado cada vez mais para frente. E também clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Tem outros vídeos aqui no canal? Clique, curta, assista e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.